Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho de codominância. Codominância acontece quando os alelos não têm relação de dominância e recessividade. O que significa isso? Significa que antes nós vimos que existia, por exemplo, um gene azão e um gene azinho. E que o azão era dominante, a opinião dele aparecia e o azinho era recessivo. Então, se o azão pede para a coloração da pele não ser albina e o azinho pede para ser albina, quem ganha é o azão e a pessoa nasce não albina. Agora, nós vamos falar de um caso que não tem essa relação de dominância e recessivo. Não tem aquele que ganha e aquele que perde. Mas sim, quando acontece de ter os dois genes, o heterozigoto, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, que é o caso do sistema MN. Então, o que é a pessoa M? A pessoa M no sangue é aquela que tem uma proteína M nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, porque ela tem dois genes, o hemão e o hemão, que manda ela ter a proteína M. Uma pessoa N é aquela que tem proteína N nas hemácias, porque ela tem dois genes, o N e o N. Então, ela pede para ser N e ela nasce N. E o MN é aquela que tem as duas proteínas na hemácia. Ela tem aqui na hemácia, aqui é a superfície da hemácia, a proteína M e a proteína N. Por quê? Porque ela tem os dois genes, o hemão e o enão. Então, a opinião dos dois vai acontecer, seja M e seja N. Então, ela tem as duas coisas. Não teve o dominante e o recessivo, mas sim aconteceram as duas coisas. Isso é codominância. Nós também vimos codominância no sistema ABO, quando a pessoa tinha o sangue AB, porque ela tinha o antígeno A e o antígeno B nas hemácias. O que quer dizer isso? Que ela tinha dois genes, o isão A e o isão B. A opinião dos dois valeu, seja A e seja B, e ela é os dois. E aí aqui temos um exemplo na pelagem do gado da raça Shorton. Quando o gado tem o vezão, ele vai ter uma pelagem vermelha. Quando ele tem o bezão, ele vai ter uma pelagem branca. Mas quando ele tem um gene vezão e um gene bezão, ele vai ter pelos brancos alternado com pelos vermelhos. Então, aqui ó, nós temos o esqueminha. Esse daqui, inicial aqui em cima, é o pelo vermelho. Ele tem os dois genes que seriam aqui o vezão. Esse de baixo é o pelo branco, que é o genes bezão. Que aqui ele chamou de R1 e R2. Quando nós cruzamos o R1 com o R2, nós temos um filhote que ele tem um gene R1 e o outro R2. E aí ele nasce com a pelagem branca alternada com a vermelha, ó, um pelo branco, um vermelho, um branco, um vermelho, mas que visto de longe tem essa aparência aqui, mas que, na verdade, aconteceram as duas coisas. Ele tem o pelo branco, como pediu o R2, e ele tem o pelo vermelho, como pediu o R1. Então, essa é a codominância, é aquela que as duas coisas acontecem. E agora, na sequência, eu coloquei a explicação do que é ausência de dominância, para que nós consigamos fazer uma comparação das duas coisas. A ausência de dominância também é chamada de herança intermediária ou dominância incompleta. Também não vai existir uma relação de dominância e recessividade entre os alelos. Também não tem o dominante e o recessivo. Mas no heterozigoto vai ter um fenótipo intermediário, uma aparência intermediária. Não vai ser mais as duas coisas acontecendo, mas o meio termo das duas. E aí aqui eu coloquei o caso da flor maravilha, da espécie Mirabilis jalapa, que é esse daqui, ó. Quando uma flor maravilha
ela é vermelha, ela tem o gene Vzão e Vzão. Seja vermelha e seja vermelha. Então, ela nasce vermelha. Quando ela é branca, ela tem o gene Bzão e Bzão. Seja branca e seja branca. E ela nasce branca. Se nós cruzarmos essas duas flores, que são da mesma espécie, essa aqui dou o gene Vzão e essa aqui dou o gene Bzão. E o filho nasce Vzão, Bzão. Como ela tem as duas opiniões, seja vermelha e seja branca, e é um caso de ausência de dominância, ela vai nascer meio termo. Se eu pegar uma tinta vermelha e misturar com uma tinta branca, ela vai ficar rosa. Então, ela nasce rosa. É um fenótipo intermediário, é o meio termo entre o vermelho e o branco. E aí, se eu cruzar essa espécie aqui, ó, essa flor rosa, Vzão, Bzão, com uma outra rosa, Vzão, Bzão, como serão os filhos? Junta aqui, ó, Vzão, Vzão, vermelha, Vzão, Bzão, rosa, Vzão, Bzão, rosa e Bzão, Bzão, branca. Ou seja, 1/4 vermelha, 1/4 branca e 2/4 rosa, que é a mesma proporção se eu olhar os genes. 1/4 Vzão, Vzão, 1/4 Bzão, Bzão e 2/4 Vzão, Bzão. Porque cada combinação de letras dá uma cor diferente. Aqui nós temos a proporção genotípica, uma Vzão, Vzão, a cada 2 Vzão, Bzão, a cada uma Bzão, Bzão, que coincide com a proporção fenotípica, uma vermelha a cada 2 rosas, a cada uma branca. Porque cada genótipo tem um fenótipo diferente. Também temos essa ausência de dominância no caso das galinhas andaluza, que é aqui, ó. Quando a galinha ela tem o PB e o PB, é plumagem branca e plumagem branca. Ela nasce branca. Quando ela tem o PP e o PP, plumagem preta e plumagem preta, ela nasce preta. Se eu cruzar as duas, vem o PB com o PP. E aí, essa galinha aqui, ela tem uma plumagem cinza azulada. Cinza, né, gente? Se eu pegar o preto e misturar com o branco, eu tenho uma tonalidade de cinza. Esse azulado é que, dependendo de como a luz bate, dá a impressão que é um cinza azulado. E aí, se eu cruzar ela com ela mesma, assim, né? Não ela com ela, mas ela com uma outra galinha igual, né? PB e PP com uma PB e PP, nós temos uma preta, uma branca e 2 cinza azuladas. Uma PP-PP, uma PB-PB e 2 PP-PB. Então, comparando o que nós estudamos, nós temos aqui 3 relações. Dominância completa, que é aquela do azão-azinho. O azão pede para a tonalidade da pele, para a pele não ser albina, e o azinho pede para ser albino. Mas o azão é dominante, então a opinião dele vale, a pessoa não é albina. Então, os indivíduos heterozigóticos apresentam o mesmo fenótipo que um dos homozigóticos. Ou seja, a pessoa não é albina como se ela fosse azão-azão. Dominância incompleta, que é quando o fenótipo é intermediário, que é o caso da flor, não é nem vermelha nem branca, mas ela é rosa. E codominância, que é quando as duas coisas acontecem. Os dois fenótipos, tipo AB do sangue, ela não é A e não é B, ela é A e B. As duas coisas aconteceram. E aqui, só para exemplificar, coloquei uma questão aqui para a gente, ó. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigóticos promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Bzão, Bzão são as flores vermelhas, Bzinho, Bzinho as brancas e Bzão, Bzinho
rosas. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Então, vamos lá. Ó, pessoal, o que nós temos aqui? Ó, que a gente cruzou a maravilha vermelha com a branca. Tá, a maravilha vermelha com a branca e tivemos 90 rosas. E aí ele fala, qual é a porcentagem de indivíduos de cor vermelha se ocorrer a autofecundação de duas maravilhas da F2? Então, vamos lá. As flores rosas, elas são heterozigóticas. A gente viu lá no nosso exemplo que eu usei o V e o B, Vzão, Bzão. Aqui ele está usando Bzão, Bzinho, ok, então a rosa é Bzão, Bzinho. Um cruzamento entre duas plantas Bzão, Bzinho vai ter Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Por quê? Porque nós fazemos a distributiva, né? Então, ó, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Nós temos aqui Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Isso significa que 50% vão ser rosas, 25% vão ser vermelhas e 25% são brancas. Portanto, respondendo à questão, qual é a porcentagem de indivíduos vermelhos? 25%. Mais uma questão para exemplificar o exercício sobre esses assuntos. Quando afirmamos que dois alelos se expressam quando estão em heterozigose, estamos nos referindo a, gente, uma questão puramente teórica. Qual é a teoria? Como chama a situação em que no heterozigoto as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Codominância. Tipo MN, AB ou o gado de pelos vermelhos e brancos alternados. Gente, espero que tenham ficado claro. Principalmente que vocês lembrem que codominância é quando as duas coisas acontecem e dominância incompleta é quando acontece no heterozigoto uma coisa intermediária entre essas duas coisas. E até a próxima!